Como assim procrastinar de propósito? Procrastinar não é preguiça, não é uma forma de preguiça, e preguiça não é pecado? Sendo assim, procrastinar, por um silogismo categórico bem simples, procrastinar não seria também uma forma de pecado? Não seria pecado? Sim, sim. Procrastinar continua sendo preguiça, preguiça continua sendo pecado, e em razão desse silogismo categórico, como eu mencionei, procrastinar também é pecado, mas não é disso que nós estamos falando aqui, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que Rory Vaden quer nos dizer quando fala em procrastinar de propósito. Eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, e neste vídeo eu gostaria então de compartilhar com você um pouco do conteúdo desta leitura recente que eu fiz, Procrastine de Propósito, de Rory Vaden, fazendo a ressalva de que eu tenho feito indicações literárias de todas as minhas leituras no Instagram, por escrito. Caso você ainda não me siga ali no Instagram, então, vou deixar o meu perfil na descrição do vídeo no YouTube e já faço o convite para você me seguir por lá também. E já que eu estou falando de link na descrição do vídeo, deixa eu também enfatizar que o Theo de Datas tem agora um podcast e assim os conteúdos mais recentes aqui do canal você pode acompanhar também no formato de podcast. Vou deixar o link para a página do Theo de Datas no Anchor na descrição do vídeo, mas se você usar um outro agregador de podcast, você pode inclusive ali da página do Anchor ir para esses outros agregadores. Fica o meu convite para você acompanhar o Theo de Datas também no formato de podcast, tá bom? Mas como eu mencionei, vamos tentar entender o que Rory Vaden quer dizer com procrastinar de propósito nesse seu livro tão significativo, Procrastine de Propósito, 5 permissões para multiplicar o seu tempo. Esse conceito de multiplicação do tempo também é bem importante para o Vaden, e ele vai trabalhar essas 5 permissões que nós vamos ver na sequência e vamos ver o papel central dessa ideia de procrastinar de propósito na proposta do autor. Foi bem interessante fazer essa leitura porque algumas coisas que você vai aprendendo e vai intuindo com o passar do tempo, você encontra uma fundamentação de alguém que tem experiência nisso e você encontra por escrito e estratégias bem delimitadas. Então, para mim foi bastante interessante perceber que algumas coisas que eu já estava fazendo, já vinha fazendo, tinham uma fundamentação ali nesse livro. Desse livro fui para outros também de gestão do tempo e de autogestão, e com isso pude também ser bastante enriquecido. A leitura agregou muito, com certeza, ao meu conhecimento, à minha experiência de vida, muitas coisas já conseguindo ser colocadas em prática, e por isso compartilho com você. Espero que esse livro, ou ao menos esse conteúdo do vídeo, caso você não faça a leitura, mas eu recomendo bastante a leitura também, espero que esse conteúdo possa ser tão significativo para você quanto foi e tem sido para mim. O primeiro insight básico que eu gostaria de destacar com você, esse aqui talvez para mim tenha sido o ponto alto do livro, tá? É a afirmação do Vaden de que não existe gestão do tempo, existe autogestão. Não se trata de você administrar o seu tempo, trata-se de você administrar você mesmo, tá? Trata-se de você gerenciar suas emoções antes de qualquer coisa, tá bom? Porque grande parte dos nossos problemas com a gestão do tempo tem a ver com ansiedade. Uma outra grande parte tem a ver com preguiça também. E aí, para cristãos, né, como você e eu aqui no Theo de Datas, ou se você chegou a esse conteúdo talvez interessado no assunto da gestão do tempo e não seja cristão, mas ansiedade é falta de confiança em Deus, também é uma forma de pecado, né? E outro problema da nossa gestão do tempo, a preguiça, já mencionei no começo, é pecado. Tá? Mas aqui a ênfase, apesar de eu ter usado 2 vezes, praticamente na mesma frase, a expressão pecado, a ênfase não é de legalismo, a ênfase não é de cobrança, tá bom? A ênfase é bastante construtiva e eu quero trazer essa perspectiva aqui. A outra ideia básica do Vaden é a ideia de multiplicação do tempo.
Então, o nosso objetivo é fazer o nosso tempo multiplicar. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso focando naquilo que importa, deixando de lado o que não importa e fazendo hoje coisas que vão nos dar mais tempo livre amanhã, tá bom? Investir no hoje para liberar mais tempo no amanhã, esse é um foco também bastante importante, é uma ideia bastante importante do livro. Uma outra questão muito importante para o Weiden construir as suas estratégias na verdade, ele parte de uma estratégia bem conhecida e bem consolidada já nesse mundo aí da gestão do tempo, da autogestão, da alta performance, que é a diferença entre importância e urgência. Na verdade, essas ideias vêm da matriz de gestão do tempo de Stephen Covey, tá? Naquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mas o que essa matriz que leva em conta importância e urgência vai nos dizer? Vai nos afirmar que existem 4 quadrantes básicos, ou 4 tipos de situações, 4 tipos de tarefas, 4 tipos de atividades que demandam o nosso tempo. Situações que são 1. Importante e urgente. 2. Importante, mas não urgente. 3. Não importante, mas urgente. E 4. Não importante e não urgente. Então, nós temos aqui 4 quadrantes, tá bom? Eu vou reforçar, enfatizar de novo. O quadrante 1, importante e urgente. O quadrante 2, importante, mas não urgente. O quadrante 3, não importante, mas urgente. E o quadrante 4, não importante e não urgente. O que o Dr. Stephen Covey, e aqui o Rory Vaden reproduz isso, afirma que a maioria das pessoas vive no quadrante 1, tá? Na ditadura do urgente, tá bom? As coisas são importantes e são urgentes, e aí então você tem que dar conta disso, mas você passa o tempo inteiro atendendo aquilo que é importante e urgente. Você passa o tempo inteiro apagando incêndios, tá? E não plantando sementes. Essa é a analogia que o Weiden propõe. E aí essas pessoas que vivem na ditadura do urgente, importante e urgente, elas só encontram descanso no quadrante 4. Tá? Elas transitam do quadrante 1 para o quadrante 4. Elas só encontram descanso quando estão fazendo algo que não é importante e não é urgente. Tá bom? E tem uma outra situação intermediária ainda que é pior. É a pessoa que não consegue discernir a importância das coisas. E aí, em vez de viver no quadrante 1, ela vive também grande parte no quadrante 3. Não importante, mas urgente. Tá? Grande parte da vida dela no quadrante 3. Não importante, mas urgente. Essa pessoa do quadrante 3 é aquela que tem as urgências dos outros, as demandas dos outros impostas sobre ela. Então, veja a questão da importância da autogestão aqui. Né? Mas o segredo para uma vida que gerencia adequadamente o tempo, para uma gestão adequada do tempo na sua própria vida, o segredo para se tornar uma pessoa altamente eficaz, na perspectiva do Dr. Stephen Covey, é conseguir se concentrar no quadrante 2, fazendo aquilo que é importante, mas não urgente. Tá bom? Então o segredo está em se concentrar no quadrante 2. Fazer aquilo que é importante, mas não urgente. Com essa leitura, refletindo sobre isso, eu percebi o seguinte: para nós cristãos, de certa forma, a própria vida espiritual, a própria prática de disciplinas espirituais acaba nos dirigindo ao quadrante 2, tá bom? Então, se você é uma pessoa que prioriza a sua vida espiritual, e depois eu vou acrescentar um outro elemento, vou adicionar uma reflexão a essa aqui a partir do próximo elemento que o Weiden acrescenta. Se você é uma pessoa que prioriza as disciplinas espirituais, a vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, a vida de leitura devocional, a vida de leitura de bons livros também, você pode entender isso como prática espiritual ou não vou entrar no mérito aqui, mas como disciplina espiritual ou não,
Mas se você foca, ao menos nessas disciplinas espirituais básicas, de leitura da oração, de leitura da Bíblia, desculpa, e de oração, nesse tempo devocional, nesse tempo com Deus, você está deslocando a sua vida para o quadrante 2, daquilo que é importante, mas não urgente. E isso, segundo o Dr. Stephen Covey, é um segredo para o sucesso, para uma performance mais adequada, para ser uma pessoa altamente eficaz. Veja que interessante esse paralelo. E agora, no próximo slide, o paralelo vai ficar ainda mais significativo, tá bom? Ou ainda mais interessante. Significativo seria redundante, por quê? Porque o segredo do Weiden é adicionar ainda a significância a essa equação ou a esse gráfico, tá bom? Então, o Weiden afirma que as pessoas que consideram importância e urgência, elas estão vivendo uma perspectiva tridimensional, ou melhor, bidimensional, certo? Elas estão em duas dimensões, importância e urgência. A partir daí vem a matriz, os 4 quadrantes do Dr. Covey. Mas você pode se movimentar nessa questão da gestão do tempo em 3 dimensões. Além de considerar o que é importante e o que é urgente, você agrega aquilo que é significante, você agrega a significância. Tá? E significância é aquilo que você faz hoje que vai produzir mais tempo para você no futuro. Tá? A significância é aquilo que faz com que você foque naquilo que tem efeitos duradouros. Tá bom? É a significância que permite você, de acordo com o Weiden, multiplicar o seu tempo. E eu mencionei que quem vive uma vida de disciplinas espirituais já está focando no importante, e se nós entendemos a significância como focar naquilo que é duradouro, quem vive essa vida de disciplinas espirituais não está focando apenas no que é duradouro numa perspectiva temporal, mas está focando naquilo que é eterno. Então, você percebe que o foco numa vida com Deus também é um foco naquilo que é significante, além de ser importante. É algo que é importante e significante e não é urgente, tá bom? Você muito provavelmente tenha mais urgência em lavar a louça que está acumulada na pia do que orar e ler a Bíblia, certo? Mas é claro que você poderia dizer, não, para mim é urgente porque eu preciso estar com Deus, se eu não fizer isso, o meu dia não vai ser bom e tal. Mas, numa perspectiva de tarefas que se acumulam e que precisam ser liberadas a partir de um checklist, não tem exatamente uma urgência nisso. Mas você focar nisso, colocar prioridade, fazer isso, desenvolver suas práticas devocionais antes de todo o resto, isso vai agregar importância e significância. Isso mostra que você está começando a ajustar o seu foco, tá bom? E aí nós temos essas 2 ideias que o Weiden vai desenvolver. Procrastinar de propósito e o foco, a concentração. O que é procrastinar de propósito, então? Procrastinar de propósito, na verdade, é uma etapa de um funil. A gente já vai ver esse funil na sequência. Quando você se dá conta de que uma atividade tem que ser feita por você, mas você percebe que aquela atividade não é nem importante e nem significante, tá bom? Ela pode até ser urgente, mas se ela não for importante, isso quer dizer que você não precisa fazê-la, né? Porque é uma urgência aparente ou é uma urgência talvez até de outra pessoa, mas não sua. Então, se você chega à consideração de que algo tem que ser feito por você, e esse algo não é nem importante nem significante, mas ele é algo que tem que ser feito por você, né? E mesmo que seja algo importante, talvez poderíamos dizer, se é importante, se é significante, se é urgente, aí você vai ter que fazer. Mas você percebe que não tem urgência naquilo que é importante e significante, e aí você pergunta, eu preciso fazer isso agora? Não. Então você vai procrastinar de propósito, vai mandar de volta para o topo do funil aquela atividade. Agora, esse procrastinar de propósito não tem a ver com preguiça, tá bom? Tem a ver com timing, tem a ver com paciência, tem a ver com deixar para o último instante numa perspectiva de fazer aquilo de forma ótima, tá bom? Não é deixar para amanhã, tá?
Mas para o Weiden, aquele velho ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ele não funciona tanto assim, tá? Não é uma verdade absoluta. Há coisas que você pode deixar para amanhã, mesmo podendo fazer hoje, se esse é o ponto. Se amanhã você consegue estruturar a sua vida para ter mais foco, para focar naquela atividade e atender aquela atividade de uma forma ótima, tá? Então, a procrastinação de propósito está diretamente ligada à ideia do foco. O que você precisa entender é a necessidade de foco para desenvolver as tarefas. E aí, nessa sociedade que nós vivemos hoje, com tantas distrações, com pessoas que têm necessidade de ser multitarefas, a gente vai entendendo por que nós vamos ter tanta dificuldade em ser produtivos, porque nós perdemos o foco. E aí, para ilustrar a importância do foco, o Weiden praticamente encerra o livro com a filosofia do fazendeiro. Muito interessante isso aqui. O fazendeiro, a vida na fazenda, ela se organiza em torno do ciclo da colheita. E a colheita é uma pequena janela de oportunidade durante o ano, na qual o fazendeiro tem que trabalhar muito, tem que concentrar muito o foco. Os agricultores trabalham cerca de 18 horas na época da colheita. São dados que o Weiden traz, tá bom? Não tenho esse dado e nem pesquisei outras fontes. Mas o Weiden afirma que o agricultor acorda às 4h30 e trabalha até às 11 horas da noite. 18 horas de trabalho na época da colheita. E por que ele trabalha tanto tempo, concentra tanto a sua atividade naquele curto espaço de tempo, naquela pequena janela de oportunidade? Porque é isso que vai garantir o sustento do ano inteiro. Então, em outras palavras, ele trabalha muito num curto período de tempo para não precisar trabalhar, entre aspas, né, não precisar desempenhar a mesma atividade, fazer as mesmas coisas no resto do ano. Até porque, por uma questão do ciclo da própria natureza, não teria o que ele fazer no restante do ano, pensando naquela atividade normal de colheita, por ciclo, de plantação e colheita por ciclos. Tá bom? Então, claro, ele tem que plantar, enfim, mas aí é uma outra história, é uma outra dinâmica, é com uma outra perspectiva essa atividade. Então isso ilustra bem a importância do foco, tá bom? E aí você poderia pensar diversas situações nas quais você teve que concentrar muita atenção durante um curto período de tempo para que aquela coisa acontecesse. E muitas vezes você precisa bloquear a agenda, você precisa não tratar de outras coisas para poder atender aquilo. E tudo bem, você precisa fazer essa autogestão, tá? Claro que muitas vezes a gente leva compromissos em paralelo, mas a importância de entender quando focar em um, quando focar em outro, o que eu posso bloquear, o que eu posso procrastinar de propósito para atender aquela situação que demanda o meu foco de forma mais presente, tudo isso faz parte de dominar esses conceitos, e aqui é algo que você vai aplicando na prática, né? Não é algo que você vai simplesmente com a leitura de um livro dominar, você precisa vivenciar isso, tá bom? Mas aí nós temos o funil do foco de tarefas, então. Nós temos o problema da diluição da prioridade, nossa prioridade acaba sendo diluída em muitas atividades, em muitas distrações, e nós temos o objetivo que é a concentração da prioridade, tá bom? Então você pega as suas tarefas e a primeira etapa do funil é eliminar. Aquilo que é supérfluo você elimina. E aqui muitas pessoas têm dificuldade de ter esse discernimento. O que elas precisam fazer, o que elas precisam manter e o que elas podem eliminar. Depois de você eliminar, você vai automatizar. Tá? Pode ser, hoje com aplicativos, né, tem tantas facilidades de aplicativos aí, até para a gestão do tempo, deixar pagamentos em débito em conta, por exemplo, situações bem simples. Aqui no canal mesmo, tá? Aqui no Teodidatas. Quer ver uma situação de automatização bem simples, que eu vou tentando desenvolver com o passar do tempo, mas você vai chegando a situações mais ótimas, né? Situações ótimas. A playlist de Salmos, né, aqui do canal, eu tive vários templates de PowerPoint diferentes, então, mas isso eu fui experimentando, tá bom? Por favor, não se assuste. Mas eu cheguei a um template de PowerPoint bem definido, bem consolidado,
que hoje repercute as próprias thumbnails dos vídeos de salmo, sobre os salmos que eu estou postando no momento. Eu não atualizei todas as thumbnails e nem sei se eu vou fazer isso, tá? Porque não é uma prioridade, né? As thumbnails tão bonitinhas e tão parecidas com as de agora, mas ter aquele template já bem pronto, com uma estrutura bem tranquila, faz simplesmente com que eu tenha que ir mexendo no conteúdo mesmo, colocando o texto do salmo, ajustando, se eu vou fazer o estudo de uma maneira ou de outra, eu vou adaptando ali, mas isso poupa um monte de tempo, isso é uma atividade automatizada, tá bom? E você tendo um template bem ajustado para isso, para esse estudo dos salmos, por exemplo, isso facilita você até de produzir o conteúdo, tá? Então são pequenos exemplos, ou um pequeno exemplo de como na vivência aqui do canal, das coisas do canal, você pode perceber algo que vai se automatizando, tá? Até porque, quanto a terceira etapa do funil, aqui no canal, falando ainda a partir do exemplo, tá? Eu trabalho como uma equipe, tá bom? Então não tem nada que eu possa delegar para ninguém, tá? A arte básica do canal ali, o Theta e o Delta, algumas coisas que ainda estão nas thumbs do canal, em algumas thumbs do canal, eu contratei, né, um designer na época, mas hoje é tudo eu que faço, tá? Então, se eu for delegar, no máximo eu vou delegar para o meu filho. Mas até essa ideia de delegar dentro da família, na gestão da família, porque o foco do Weiden são os empresários, os empreendedores, mas ele diz, uma família funciona como uma empresa também, né, em termos de gestão. Então, quais são as tarefas que você pode fazer, o que você pode delegar para uma outra pessoa? Isso vai permitindo que você vai concentrando a sua prioridade, tá? Se você não pode eliminar, se você não pode automatizar, se você não pode delegar, significa que é você que tem que fazer aquela tarefa, tá bom? E aí você tem duas opções, ou procrastinar de propósito, ou concentrar, agora ou depois. Eu já falei bastante sobre isso, não preciso explicar mais. O Weiden é mais por um efeito retórico, tá? O grande segredo está aqui. Mas o Weiden ainda coloca essas etapas do funil, essas 5 escolhas, eliminar, automatizar, delegar ou procrastinar, em paralelo com 5 permissões. A escolha de eliminar, ela indica a necessidade da permissão de ignorar. A escolha de automatizar indica a necessidade da escolha de investir, da permissão para investir, desculpa. Escolha de automatizar, permissão para investir. Isso aqui é mais especificamente para empresários, mas você pode investir em bons recursos também para automatizar a sua vida dentro de casa, tá bom? A escolha de delegar se liga à permissão da imperfeição. E aqui é muito mais uma questão de perfeccionismo, né? Imperfeição numa perspectiva de perfeccionismo, numa perspectiva de entender que a pessoa que vai fazer no seu lugar tem que aprender e ela vai errar e você precisa investir tempo naquela pessoa para que depois você não precise fazer sempre a mesma coisa. Então, a pessoa pode não fazer como você, mas ela vai fazer de uma forma satisfatória e aí você tem, então, essa multiplicação do seu tempo. Tá? Tem uma regra que é a regra do 30/1, que o Weiden diz. Né? Então, se você pegar o tempo que você gasta para fazer uma atividade e multiplicar por 30, se você investir 30 vezes o tempo que você gasta para fazer aquela atividade, para treinar uma pessoa por você, para fazer por você, você ainda assim vai estar, entre aspas, no lucro. Tá bom? Procrastinar, a escolha de procrastinar se liga à permissão de ser incompleto. Então, você não vai conseguir fazer tudo que você quer. Você precisa entender o que é prioritário, o que é significante. E você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, mesmo coisas prioritárias e significantes vão ter que ser feitas num outro momento. Tá bom? Você pode se programar, se planejar para isso. E esse funil vai ajudar você, inclusive, a encontrar tempo, a multiplicar tempo para fazer aquilo que você não pode fazer agora, está procrastinando de propósito, mas vai fazer sim num momento, inclusive, planejado. E, por fim, quando você percebe que você tem que fazer aquela atividade, então, e você não pode procrastinar de propósito,
A escolha é concentrar o seu foco, e a permissão é proteger, se proteger, proteger aquela atividade, proteger a sua produtividade. Enfim, essa é a maneira de você ter se transformar, né, vivenciar a experiência de ser uma pessoa altamente eficaz. Essa é uma estratégia para você, pessoa altamente eficaz na perspectiva do Stephen Covey, para você multiplicar o seu tempo, para você ter uma autogestão adequada que leva a uma gestão do tempo ótima, que leva a uma gestão do tempo eficiente na perspectiva do Stephen Covey. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido... Desculpa, eu falei do Covey para você multiplicar o seu tempo, a segunda ideia na perspectiva do Rory Vaden, né? Uma pessoa altamente eficaz na perspectiva do Stephen Covey, um multiplicador de tempo, um plantador de sementes na perspectiva do Rory Vaden. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e edificante até, quem sabe. Espero que esses 25, 26 minutos que você gastou até aqui assistindo o vídeo possa ajudar você a multiplicar o seu tempo no futuro. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de acompanhar o meu perfil no Instagram e o podcast do Theo de Datas, os links estão na descrição, e de deixar o seu comentário também neste vídeo aqui no YouTube. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.